Matemática, 12º ano, Limites e Continuidade, Aula 7. Sumário pré-requisitos. Vamos nesta aula falar relativamente ao capítulo de Limites e Continuidade do Teorema de Bolzano. Para compreender a aula na totalidade, o estudante deverá conhecer os conceitos de função real, variável real e continuidade de uma função. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim desta aula, deverá saber aplicar o Teorema de Bolzano, reconhecer a utilidade do Teorema de Bolzano para determinar aproximações para os zeros de uma equação. As palavras-chave da aula são Teorema de Bolzano e continuidade. Vamos então iniciar a secção do Teorema de Bolzano. O Teorema de Bolzano vai nos permitir concluir que uma função contínua pode ter zeros num intervalo fechado, mesmo que não os consigamos determinar. Não conseguimos determinar, podemos não conseguir, mas sabemos que eles existem. Esta informação é particularmente útil para a determinação de uma aproximação dos zeros por um processo computacional. Portanto, se sabemos que um zero existe num determinado intervalo, o computador, por processos iterativos, poderá dar-nos uma aproximação com um número de casas decimais que nós julguemos conveniente. Às décimas, milésimas, até com muito mais rigor. Temos então o Teorema de Bolzano, seja f uma função contínua no intervalo fechado AB. Já sabemos que para ser contínua no intervalo fechado AB tem que ser contínua no intervalo aberto AB e contínua à direita do A e à esquerda de B. E K, um número real compreendido entre f de A e f de B. Então existe pelo menos um valor C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que f de C é igual a K. E temos aqui um gráfico que ilustra a situação. Portanto, temos o f de A, o f de B e temos um K que está entre f de A e f de B. E obviamente que a função não vai passar de f de A para f de B sem passar pelo menos uma vez no K. Isto porque ela é contínua no intervalo fechado AB. Portanto, o valor de C vai ter a característica de ser a sua imagem, o f de C, portanto, vai ser igual a K. Portanto, vamos ler de novo o Teorema de Bolzano. Função contínua em AB, que é o que acontece neste exemplo que estamos a ver. K, um número real entre f de A e f de B. Então vai existir um valor de C pertencente ao intervalo AB, tal que a imagem de C é igual a K. Portanto, há um objeto cuja imagem é K. A função não passa do f de A para o f de B sem passar pelo menos uma vez no K. Portanto, é o que nos garante o Teorema de Bolzano. O resultado que se segue é uma consequência do Teorema de Bolzano, que é particularmente útil para estudar a existência de zeros de uma função contínua. Temos, portanto, o corolário do Teorema de Bolzano. Corolário na matemática significa consequência. Seja f uma função contínua em AB fechado, no intervalo AB fechado. Se o f de A vezes f de B for menor do que zero, o que significa que f de A e f de B têm sinais contrários, seja o f de A é positivo, o f de B negativo, ou o f de A negativo e o f de B positivo, então vai haver um valor de C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que f de C é igual a zero, ou seja, a função vai ter pelo menos um zero no intervalo AB. A figura seguinte ilustra a situação. Portanto, temos um f de A negativo, um f de B positivo, e, portanto, o f de A vezes f de B é menor do que zero, o que significa que a função tem pelo menos um zero no intervalo AB. Nós dizemos intervalo AB aberto porque sabemos que nem o f de A nem o f de B são nulos, porque se o f de A ou o f de B fossem nulos, não teríamos f de A vezes f de B menor do que zero, mas sim igual a zero, se algum deles fosse nulo. Portanto, é certo que o zero está no interior de AB, portanto não está nem no A nem no B. E, portanto, vamos ter que a função não passa de um valor positivo para um negativo sem passar pelo menos uma vez no zero. É o que nos garante o corolário, ou se quisermos a consequência do Teorema de Bolzano. Vamos ver um exemplo. Consideremos a função definida por fx igual a e levantada a menos x. Queremos mostrar que fx igual a 2 tem pelo menos uma solução no intervalo menos 1 a 0.
Vamos começar então com a linha A. Portanto, f é a diferença e a composição de funções contínuas em R e, portanto, é uma função contínua em R. Será, em particular, contínua no intervalo menos 1 a 0. Portanto, se queremos provar a existência de uma solução no intervalo menos 1 a 0, temos que salvaguardar, temos que assegurar a continuidade no intervalo menos 1 a 0. E aqui está, então, como ela é contínua em R, também será, em particular, contínua no intervalo menos 1 a 0. Vamos agora calcular o f de menos 1, que vai ser igual ao valor que resultar de substituir o x por menos 1, fica E levantado a menos menos 1, menos menos 1, portanto fica E levantado a 1 mais 1, que é um número superior a 2. Por outro lado, o f de 0 resulta de substituir o x por 0 na expressão algébrica de f, fica E levantado a 0, que é 1 menos 0, que vai dar 1, é portanto um número inferior a 2, e vamos ter que o 2 enquadra-se entre f de 0 e f de menos 1, portanto está entre f de 0 e f de menos 1, e o teorema de Bolzano assegura o resto, portanto temos que dizer o teorema de Bolzano. Pelo teorema de Bolzano podemos concluir que fx igual a 2 tem pelo menos uma solução no intervalo menos 1 a 0. Portanto, a resposta formal e a justificação formal deve ser dada como eu aqui apresento. Em termos práticos, nós podemos pensar, intuitivos, que a função não passa do f de 0 para o f de menos 1, uma vez, ou melhor, não passa do e mais 1, que é aproximadamente 3.7, para o 2, ou se quisermos do 2 para o 3.7, sem passar pelo menos uma vez no 2. Mas não se pode escrever isto como justificação. A justificação tem que ser mais formal, tem que envolver, em particular, 3 partes. A justificação para a continuidade, a justificação para o número em causa se enquadrar entre f de A e f de B e a referência ao teorema de Bolzano de forma correta. A linha B. Já sabemos da linha A. Portanto, queremos provar que há pelo menos um 0 no intervalo 0 a 1. Já sabemos da linha A que a função é contínua em R e também será, portanto, no intervalo 0 a 1 fechado. Por outro lado, como o f de 0 é igual a 1, já foi visto, e o f de 1, que resulta de substituir x por 1 na expressão algébrica de f, é igual a E levantado a menos 1, que é um número menor do que 0, pode-se confirmar em qualquer calculadora científica. Então vamos ter que o produto de f de 0 por f de 1 é menor do que 0, porque é o produto de um número positivo por um número negativo. E, portanto, o teorema de Bolzano garante que fx igual a 0 tem pelo menos uma solução no intervalo 0 a 1. Aqui, quando dizemos teorema de Bolzano, também poderíamos dizer o corolário do teorema de Bolzano. Portanto, mas o corolário é uma consequência, portanto, efetivamente, também está bem dizer que é o teorema de Bolzano que garante que fx igual a 0 tem pelo menos uma solução no intervalo 0 a 1. Portanto, a função não passa de um valor negativo para um positivo sem passar pelo menos uma vez no 0. Mas, formalmente, é assim que se justifica este resultado. A próxima tarefa é praticar estes conceitos resolvendo exercícios correspondentes à aula 7.